Bom, boa tarde a todos. Eu fui convidado pelo Dr. Marco Aurélio para conversar um pouco sobre os diagnósticos envolvendo traumatismo crânioencefálico. Meu nome é Álvaro Calil, eu sou médico neurocirurgião do Hospital Azevedo Lima, trabalho na rotina e também no plantão. E esse foi o tema que me foi, ao qual fui incumbido de apresentar. Agradeço ao Dr. Marco e a direção do hospital. Bom, o traumatismo crânioencefálico é um tema de extrema relevância, já que afeta pessoas jovens, afeta pessoas que estão na sua idade produtiva e, além de ter uma elevada mortalidade aqui no Brasil e em vários outros países industrializados, também tem uma morbidade muito alta, ou seja, são pacientes que muitas vezes, quando não falecem, ficam desabilitados de forma permanente e grave, portanto, eles não têm mais a capacidade produtiva e dependem de outras pessoas para a manutenção de atividades básicas, como higiene, alimentação. Então, é um tema de extrema relevância nos países, principalmente nos países industrializados, e que justifica a importância que é dada às campanhas de prevenção de abuso de álcool e as campanhas de orientação com relação à questão do trânsito, já que essas são as principais fontes, né, as principais causas de traumatismos e politraumatismos em geral. Como definição, a gente não tem muito bem um conceito, vamos dizer assim, universal de traumatismo crânioencefálico, mas é uma agressão externa que produz uma alteração funcional ou anatômica no crânio e, na verdade, geralmente, a alteração anatômica produz uma alteração funcional, como a gente percebe nos pacientes. Existe uma certa mistura com relação ao traumatismo craniano, ou seja, para que se possa dizer que existe um traumatismo crânioencefálico, tem que ter algum dado, assim, algum substrato que prove ou haja algum indício de que houve um traumatismo encefálico. E isso se dá pela anamnese e pelo exame físico, né? Os pacientes que têm traumas leves, que não têm nenhuma informação, nenhum dado que se possa dizer que houve o trauma no encéfalo, a gente prefere nomear que houve traumatismo craniano. E certas vezes esses pacientes necessitam de investigação radiológica e poucas vezes esses pacientes também têm lesão intracraniana. Mas tem de haver algum dado para que a gente fale que o paciente sofreu um traumatismo crânioencefálico, mesmo que leve. Então, a classificação do TCE ela é baseada, na maior parte das vezes, com relação à sua gravidade, e o traumatismo crânioencefálico leve, moderado e grave, e alguns autores preferem chamar também o traumatismo crânioencefálico crítico. Essa divisão é baseada no Glasgow. Paciente com um Glasgow próximo do normal, 15, 14, ele é chamado TCE leve. O paciente que tem se apresenta com estado neurológico Glasgow até 9, ele é rotulado como traumatismo crânioencefálico moderado, e o paciente que chega em coma com Glasgow abaixo de 9, ele é chamado de um traumatismo crânioencefálico grave, sabendo que existe essa outra classificação do paciente que chega crítico, né, que são aqueles pacientes que chegam Glasgow 3 e 4, que são aqueles que têm o pior prognóstico. A abordagem inicial desses pacientes segue os protocolos de ATLS, de emergências, né? Ou seja, por mais que haja uma suspeita de lesão neurológica, esses pacientes vão seguir o ABCDE do trauma. Não é indicado pular etapas, isso já é comprovado por inúmeros artigos e estudos. Então, esse paciente vai ser necessária
análise das vias aéreas, da respiração, da pressão, sinais vitais, e depois a gente parte para o exame neurológico, né? Que é um exame neurológico bem prático, né? No contexto de trauma e no contexto de emergência. E após isso, a exposição do paciente, né? Para permitir uma análise um pouquinho mais detalhada com algumas outras informações. Então, quando esse paciente, independente do grau neurológico que ele chega, né? Chega para nós, a gente não tem como, né, no contexto de trauma e de emergência, fazer um exame neurológico de consultório ou de enfermaria, né? Não é esse o objetivo, mas certas observações são muito importantes na condução dos casos. Então, começando pela ectoscopia, a gente pode observar sintomas, sinais de fratura de base de crânio, como o sinal de Battle, sinal do Guaxinim. Muitos pacientes com lesão traumática, principalmente no osso temporal, se apresentam com paralisia facial periférica, dado que o nervo facial ele tem trajeto dentro do osso temporal, no ato acústico. A observação de anisocoria e paresia do terceiro nervo craniano também é muito importante. Esses pacientes geralmente estão no estado neurológico mais grave, ou seja, já estão apresentando uma síndrome de herniação, algo que eu vou falar mais adiante. Aqueles pacientes que se encontram já entubados ou em coma, ou um estado neurológico mais grave, a análise dos reflexos de tronco também é bastante importante, além do reflexo pupilar, que a gente pode avaliar a função do terceiro nervo craniano. Existem outros, reflexo de tosse, o reflexo córneo-palpebral, o reflexo de olhos de boneca, onde a gente vira a cabeça do paciente de um lado para o outro e observa se vai haver a movimentação contralateral dos olhos. Então, esse exame a gente costuma fazer muito nos pacientes que já chegaram em uma deterioração neurológica, já que esses pacientes em coma já estão sedados, então impossibilitam uma análise mais completa. Uma outra análise que é bastante importante é a análise do padrão respiratório. Pacientes com lesão cerebral, lesão no tronco cerebral também grave, eles podem se apresentar com padrões anormais de respiração, principalmente a respiração atáxica e a de Biot. São sintomas, são sinais de lesões bastante severas do tronco cerebral. Outros padrões de respiração, como de Chine-Strokes e respiração apnêutica, elas são observadas mais em distúrbios metabólicos do que lesões estruturais, como é o caso do traumatismo crânioencefálico. As escalas de coma, elas são já bastante conhecidas, né? A mais conhecida, sem dúvida, é a escala de coma de Glasgow, mas existem outras, eu citei aqui mais 3, que tem aí alguma importância histórica ou até em artigos, como é essa escala de Ford, mas sem dúvida a escala de Glasgow é a que é a mais utilizada. Ela foi desenvolvida em 74, justamente para avaliação de pacientes com traumatismo crânioencefálico, no contexto de politrauma, mas atualmente ela é usada para uma avaliação neurológica sumária, independente de qual é a causa do rebaixamento do nível de consciência. Ou seja, ela é usada para inúmeras situações. Ela mede, como todos sabemos, a resposta motora, a resposta verbal e a abertura ocular. Só um minuto. Aqui está o artigo original, desenvolvido em 1974, na cidade de Glasgow. Mais recentemente, nos últimos anos, houve uma modificação dessa escala de coma. Na verdade, não é uma modificação, foi um adendo que foi feito, inclusive, por um dos escritores originais do artigo. E eles, nesse complemento, eles adicionaram aí o estado das pupilas na pontuação de escala de coma, ou seja,
Se o paciente tem as pupilas normais, tamanho normal, e elas são fotorreagentes, a pontuação não é alterada. Caso o paciente tenha uma pupila dilatada, ou seja, o paciente está anisocórico, ele perde 1 ponto na escala de Kohn. Caso o paciente tenha as duas pupilas sem reflexo fotomotor, esse paciente perde 2 pontos, então a pontuação nessa situação vai de 1 a 15. Certamente o exame que é o mais utilizado no contexto de um traumatismo crânioencefálico e no contexto dos pacientes politraumatizados em geral é a tomografia, no nosso caso, a tomografia do crânio. Os pacientes que têm alguma alteração no nível de consciência, fica bastante claro a necessidade de tomografia, né? Ou alguma alteração no nível de consciência, ou algum déficit focal, uma perda de força. Esses pacientes têm uma indicação mais clara da realização da tomografia do crânio. Mas certos pacientes, eles não se apresentam com nenhum déficit ou com alteração no nível de consciência, e certas vezes a indicação fica um pouco difícil de dar ou não. Então tem algumas orientações. Paciente que tem uso de anticoagulante ou paciente muito idoso, existe indicação para esses pacientes de realização de tomografia, como eu vou mostrar um caso mais à frente. E aí outros sintomas, como perda de consciência, principalmente uma perda de consciência prolongada, com amnésia, crise convulsiva, também fazem com que o paciente seja necessária a realização de tomografia para esses pacientes. Passando para a parte das lesões que nós encontramos mais nos pacientes que têm traumatismo do crânio ou traumatismo crânioencefálico, uma das mais comuns é a fratura ao fundamento do crânio, onde existe a perda da continuidade da tábua óssea, geralmente da abóbada do crânio. As fraturas alinhadas, ou seja, como essa aqui no cisfenoide, elas não precisam, se não virem acompanhadas de nenhum hematoma, pneumoencéfalo ou nenhuma outra lesão associada, elas não precisam de internação. É uma coisa que tem que ser orientada bastante aos familiares e aos pacientes, porque pode parecer assim, o paciente pode ficar indagando se não existe nenhum risco, mas as fraturas alinhadas, onde não existe um desalinhamento, como nesse caso aqui, e não existe um hematoma ou pneumoencéfalo ou outra lesão associada, os pacientes podem ser liberados, não existe a necessidade de internação. Já quando os pacientes têm um pneumoencéfalo, é indicado uma profilaxia com antibiótico, já que houve entrada de gás no cérebro ou no espaço epidural, subdural, houve alguma solução de continuidade com o meio externo, e isso indica a necessidade de profilaxia por pelo menos 48 horas de antibiótico, para evitar que haja uma infecção, uma complicação com abscesso ou alguma coleção infecciosa sub ou epidural. Então, esses pacientes é indicada a internação para acompanhamento não, né? Tratamento, na verdade, profilaxia de infecção no sistema nervoso central. E as indicações de cirurgia, elas ficam mais associadas quando existe um desnível muito grande dos lados da fratura, quando existem sinais de fístula licórica, ou quando existe um pneumoencéfalo muito grande, hipertensivo, onde a correção desse mecanismo valvular de entrada de ar é necessária. Então, nesses casos, existe indicação cirúrgica. O hematoma extradural é uma coleção de sangue aguda entre a dura mater e a tábua interna do crânio. Geralmente, esse hematoma ocorre em pacientes jovens, já que em pacientes idosos, a dura mater é muito aderida à superfície interna do crânio. Então, é difícil haver alguma lesão que disseque a dura mater da tábua interna. Nos pacientes mais jovens, não. Nos pacientes mais jovens, essa tábua é bem mais descolada
e permite que algum sangramento arterial ou venoso ocupe esse espaço, né? O sangramento arterial geralmente vem da artéria meningia média, ela corre aqui nessa região que a gente chama de região pterional. É uma região com osso muito fino, então uma fratura aqui ela pode lesar a artéria meningeia média e provocar um hematoma extradural de rápido crescimento, como nesse caso aqui. As indicações de drenagem. Outra coisa. Mas existe outra fonte também de sangramento, é o sangramento da fratura. As fraturas também podem sangrar, elas provocam uma expansão do hematoma de forma mais lenta, ou seja, muitas vezes o crescimento desse hematoma não vai atingir dimensões cirúrgicas. Sem dúvida alguma, tem que ser acompanhado o crescimento. As indicações de drenagem dos hematomas, como eu vou falar de forma geral para outros tipos de hematoma, elas são bem relacionadas com o tamanho e volume do hematoma. No caso do hematoma extradural, um hematoma que tenha mais de 1,5 cm de espessura no seu maior diâmetro é um hematoma com indicação cirúrgica. Esses pacientes, obviamente o Glasgow de entrada é uma informação significativa que vai determinar o prognóstico do paciente, mas de forma geral, esses pacientes têm um bom prognóstico, já que a lesão não está no cérebro, a lesão é extradural e na maior parte das vezes o cérebro não tem nenhuma lesão, ou seja, você realizando a drenagem, descomprimindo esse efeito de massa, o cérebro volta ao seu funcionamento normal. Esse é um caso nosso, esse é um caso que é um hematoma epidural por conta de lesão venosa, ou seja, uma lesão do seio sagital superior. É uma lesão extremamente grave. O hematoma extradural tem esse formato aqui biconvexo. Nesse caso, a gente fez uma craniotomia bifrontal, deixando essa fina tábua óssea aqui, a gente aproveitou as fraturas dos dois lados, para que a dura mater fosse suturada em direção ao osso e evitar que fique um espaço onde esse sangramento pode recoletar. A gente observa que esse paciente tinha várias fraturas, essas fraturas foram todas alinhadas na medida do possível e teve um bom resultado radiológico com descompressão do tronco cerebral. A gente pode comparar aqui como existe muito pouco espaço para o tronco cerebral e os sulcos estão bastante diminuídos, e após a descompressão desse hematoma de mais de 3 centímetros, o paciente teve um longo período de internação, mas sobreviveu e recuperou um estado neurológico muito bom. Um outro caso, também de hematoma extradural do nosso serviço, paciente com lesão da artéria meningeia média por conta de uma fratura temporal. Esses casos de hematoma extradural, eles pode ser realizada uma craniotomia um pouco menor, já que o hematoma é bem focal, e esse paciente vinha com um neurológico muito bom, mas apresentou expansão do hematoma, uma tomografia de controle, e foi optado pela drenagem. Então foi feita uma craniotomia temporal, com uma ótima resolução do hematoma. Já o hematoma subdural agudo, ele é um hematoma entre a dura mater e a aracnoide. Geralmente ele decorre de um hematoma de maior intensidade e o sangramento, nesse caso, geralmente é de origem venosa de veias corticais, as veias corticais do cérebro e as veias que drenam a parte mais superior do cérebro para o seio sagital superior. As indicações de drenagem também variam conforme o tamanho do hematoma, conforme qual é o distúrbio na pressão intracraniana que esse hematoma está causando. São lesões que, em geral, vêm acompanhados de lesão cerebral, vêm acompanhados muitas vezes de edema cerebral. Então, são lesões que por si têm um pior prognóstico, a mortalidade de idosos é altíssima, acima de 65 anos a taxa de mortalidade chega até a 90% em alguns estudos. Então está aqui o hematoma subdural, ele tem esse formato que acompanha, né, formato de lua, que acompanha aqui a convexidade do cérebro. Geralmente são hematomas mais alongados no diâmetro anteroposterior.
Esse é um outro caso nosso, de uma paciente de 83 anos, com hematoma subdural por trauma domiciliar. Nesse caso, nem foi um hematoma de alta intensidade. A paciente se apresentou lúcida, o que é um dos principais fatores de bom prognóstico. A gente repara aqui uma coleção com densidade aumentada, toda a convexidade cerebral. Nesse caso, o edema cerebral não foi suspeito, porque não existe um desvio da linha média que seja maior que o hematoma, ou seja, a alteração que está sendo provocada na anatomia do cérebro é exclusivamente por conta do hematoma. Então, a gente pode prosseguir com uma drenagem através de uma craniotomia um pouco menor. A gente fez uma craniotomia frontotemporal, aqui um coágulo grande. Essa paciente também teve uma excelente recuperação depois da cirurgia. As contusões e hematomas intracerebrais, aí são lesões dentro do cérebro, né? São sangramentos dentro do cérebro. Elas geralmente ocorrem por conta de um trauma que provoca uma desaceleração do cérebro sobre alguma estrutura óssea, ou seja, geralmente a tábua frontal ou a tábua temporal. E esse tipo de hematoma pode estar um pouco mais espalhado no cérebro, sem que haja um grande hematoma coalescido, ou a formação de um grande hematoma, de uma grande coleção mesmo, dentro do tecido cerebral. Então, esse seria o hematoma intracerebral e essa seria a contusão intracerebral. São os locais mais comuns, como eu falei, são os lobos frontais e temporais. As indicações de drenagem também vão passar pelo volume e tamanho do hematoma associado ao quadro neurológico do paciente, sabendo que mesmo o paciente com nível de consciência próximo do normal, muitas vezes eles serão candidatos à cirurgia, porque esses hematomas, por mais que no momento agudo do trauma o paciente esteja bem, eles provocam um grande edema cerebral caso não sejam drenados. Esse é um outro caso que nós operamos, um paciente de 80 anos, com um trauma leve em casa, chegou lúcido ao hospital, com um pequeno sangramento, uma pequena hemorragia subaracnoide, que no dia seguinte se transformou numa grande coleção, um grande hematoma, e o paciente teve um rebaixamento muito grande, muito importante do nível de consciência, foi entubado. E, conjunto com a família, um paciente idoso, com usuário de anticoagulantes, com várias comorbidades, mas em acordo com o que a família desejava, nós procedemos à cirurgia. Optamos aqui por uma incisão supraciliar, uma craniotomia bem pequena, que evita uma perda sanguínea, com uma ótima drenagem do hematoma. O hematoma estava bem atrás da região frontal, então foi possível a drenagem do hematoma através de uma pequena craniotomia. No entanto, esse paciente não sobreviveu, faleceu, um paciente idoso, já com múltiplas comorbidades, e que, devido ao fato de estar desabilitado, sucumbiu aí a complicações clínicas. O edema cerebral, sem dúvida, é uma das lesões mais graves que podem acontecer no contexto de trauma. Existem vários tipos de edema cerebral, por conta de várias etiologias. No caso do edema cerebral traumático, é um edema cerebral citotóxico. As células, os neurônios, eles perdem a capacidade de funcionamento da bomba de sódio e potássio e apresentam um edema dessas células muito intenso, o que provoca apagamento de sulcos, o desaparecimento do sistema ventricular e, consequentemente, a partir do momento em que os sistemas de compensação são esgotados, provoca um aumento muito significativo da pressão intracraniana. Existem outras formas de edema cerebral, que são facilmente distinguíveis do citotóxico no contexto de trauma. Esse edema é um edema também citotóxico, mas é um edema relacionado a uma injúria vascular, uma isquemia de artéria cerebral média. O edema que acontece por conta do trauma é um edema difuso ou hemisférico. Então, é bastante diferenciável. Outro tipo de edema cerebral é o edema cerebral intersticial, que acontece por conta de hidrocefalia,
ou seja, a gente visualiza aqui os ventrículos cerebrais, inclusive já com catéter para aliviar a hidrocefalia, mas a gente observa que tem tecido cerebral aqui com uma densidade diferente. Isso é uma infiltração do cérebro por conta da hipertensão dentro do sistema ventricular. Então, essa substância branca aqui fica engurgitada de líquor por conta da hipertensão. Outro tipo de edema cerebral é o edema cerebral vasogênico. Ele geralmente acontece por conta de lesões expansivas que quebram a barreira hematoencefálica. E ele tem um formato um pouco diferente. Ele tem um formato digitiforme, geralmente ao redor de uma lesão expansiva. Esse aqui é um paciente com uma metástase cerebral. No caso do trauma, o paciente se apresenta muitas vezes com mais de uma lesão, ou seja, essa paciente tem um hematoma subdural agudo, no entanto, ela tem um edema cerebral muito mais significativo que esse edema, que por si só não haveria necessidade de ser drenado, é um hematoma pequeno, de menos de 1 centímetro. No entanto, associado a esse sangramento, existe um edema muito grande, que está desviando a linha média, e está provocando o aumento da pressão intracraniana. Nesse caso, a drenagem do hematoma não é suficiente, é necessário fazer uma hemicraniectomia descompressiva, uma craniotomia bastante generosa, com craniectomia temporal, para que, além do hematoma que deve ser drenado, o cérebro, que vai evoluir com um inchaço muito grande, tenha espaço para não comprimir o resto do encéfalo e o tronco cerebral. Essa é a craniectomia descompressiva, que visa diminuir a pressão intracraniana e diminuir e regularizar o desvio da linha média. Após o período crítico, nas primeiras semanas, onde esse cérebro vai ficar muito inchado, é possível realizar uma cranioplastia após a regularização desse edema cerebral, caso o paciente sobreviva. Sem dúvida, o manejo da pressão intracraniana também é muito importante. Todos os pacientes com traumatismo crânioencefálico grave, eles devem receber a monitorização da pressão intracraniana. É um procedimento muito simples, que pode ser realizado à beira do leito, e é o balizador de todo o tratamento após o tratamento cirúrgico, ou caso não haja tratamento cirúrgico, o paciente esteja em coma mesmo assim. É ele que vai, a monitorização da pressão intracraniana, ela que vai permitir o tratamento das complicações do edema cerebral e a regularização do fluxo sanguíneo cerebral. Os pacientes que têm hipertensão intracraniana por conta de trauma, eles perdem a autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral, então esse fluxo sanguíneo cerebral precisa ser ajustado pelo médico, pela equipe de terapia intensiva, e a monitorização da pressão intracraniana permite isso, permite que haja um ajuste do fluxo sanguíneo cerebral e a pressão de perfusão cerebral. Baseado na pressão intracraniana, nas curvas de pressão intracraniana, a gente pode ver se o paciente está com hipertensão intracraniana, e fazer alguns manejos. Ou seja, checar a via aérea, ver se o tubo está bem posicionado, ver se o paciente está com trismo, mordendo o tubo. A via aérea, a falta de ventilação adequada causa o aumento da pressão de CO2 e causa muito edema cerebral. Então, uma das principais medidas a serem feitas é checar a via aérea. A cabeceira deve ser elevada a 30 graus, não mais do que isso. A partir de 30 graus, a pressão que o sangue tem que vencer para perfundir o cérebro é maior. Isso pode provocar uma isquemia cerebral, já que o cérebro já está hipertenso. Tem que haver a gravidade tem que ser vencida num ângulo maior. Isso pode provocar uma isquemia cerebral. Uma outra terapia que é muito utilizada por nós é a terapia osmótica com manitol ou até salina hipertônica, caso o paciente não tenha condição clínica de receber o manitol. Essas medicações elas diminuem bastante a pressão intracraniana, fazendo com que haja uma diurese e uma diminuição do edema cerebral citotóxico. Uma outra medida
bastante efetiva é a drenagem de líquor através do catéter de pressão intracraniana, caso ele esteja dentro do ventrículo. Pode ser drenado 3 a 5 ml de hora em hora, para que a pressão, o conteúdo de líquor no cérebro diminua e diminua um pouco a pressão intracraniana. Outras medidas são a hiperventilação, para diminuir a pressão de CO2 e aumentar a pressão de O2. E, por fim, a indução de coma barbitúrico até que o eletroencefalograma esteja com padrão de supressão. Isso diminui a metabolização, diminui o trabalho cerebral, diminui o metabolismo cerebral e favorece aí a diminuição da pressão intracraniana. Então, essas foram as principais informações que eu achei relevantes com relação ao traumatismo cranioencefálico. Obrigado.